CBN, eleições 2020. 11 horas e 35 minutos no horário de Brasília. Hoje é segunda-feira, 2 de novembro de 2020. Estamos iniciando a segunda série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cascavel. E abrindo essa nova rodada, estamos recebendo aqui nos estúdios Inês de Paula, do PP. Bom dia e obrigado pela presença. Bom dia, Zé Roberto, bom dia a todos os ouvintes, bem como todos os internautas que estão aí nas redes sociais. É um prazer imenso estar aqui novamente. Hoje é dia 2, faltam 15 dias, aliás, 13 dias para as eleições. Qual é o balanço, a avaliação que o senhor faz da campanha até aqui? Então, primeiramente, as pessoas, hoje é dia 2 de novembro, é um feriado que todos nós temos alguns entes queridos, né, que já se foram, e deixa aí a saudade, e é um dia de reflexão. E nesse dia de reflexão, cabe a nós também, candidatos, para fazer uma análise, um balanço de toda a nossa trajetória. Eu tenho visto como muito positivo, não tive nenhum problema quanto à rejeição, pelo contrário, assim, de empolgação, principalmente as mulheres, de saber que existe uma figura feminina para que possa estar discutindo política pública aqui no município de Cascavel. Então, em todas as nossas andanças, em todos os bairros, no interior, a gente vê como as pessoas estão carentes, mas ao mesmo tempo ainda estão indecisas, ou aquelas que estão assim, sem credibilidade à questão da nossa política. Mas nós temos que seguir em frente, temos que entender que a política é necessária para que nós possamos fazer de Cascavel uma cidade com desenvolvimento socioeconômico e mostrar ela para o mundo. E nós vamos explorar aqui nessa entrevista, complementando inclusive da primeira rodada, alguns assuntos que não houve tempo para a gente abordar aqui. Por exemplo, habitação. Caso seja eleita prefeita, como que a senhora pretende trabalhar para atender aquelas pessoas que não têm moradia? Então, Zé Roberto, a questão da habitação é uma obrigação de todos nós, de todos os gestores. Eu terei a oportunidade, juntamente com a equipe técnica habilitada, para que nós possamos ter um programa municipal de habitação, porque as pessoas, o que elas querem? Elas querem o Porto Seguro. Nada mais do que justo nós sairmos do nosso trabalho e ter o nosso lar. E as pessoas precisam disso. As pessoas carentes, elas necessitam ter o lar. E isso, para mim, será uma bandeira. E nós também, dentro do programa de habitação, nós vamos destinar uma porcentagem, que isso nós vamos fazer uma análise técnica, para as mulheres que sofrem violência, porque eu estive à frente da Secretaria de Assistência Social e vi diversas mulheres que acabavam retornando por uma situação de agressão, convivendo naquele relacionamento abusivo. Por quê? Porque não tinha habitação. E a gente sabe que a violência doméstica, ela não atinge somente a mulher, atinge os filhos, atinge toda a família. Então, isso é uma bandeira nossa também. E, é claro, as pessoas mais excluídas, porque a gente sabe da dificuldade. Então, eu terei isso como bandeira. Vamos criar, já existe o programa, mas, consequentemente, vamos ampliar para que nós possamos dar essa qualidade de vida na nossa população. E falando em mulher e falando em exclusão, as mulheres ainda são excluídas em muitos pontos. E como que a senhora gostaria de trabalhar para que elas não tivessem essa situação, ou pelo menos que o quadro fosse amenizado? Nós temos que falar aqui para as mulheres, até as mulheres que estão ouvindo, que nós temos condições de estar onde a gente quiser. Por quê? A gente sabe que todos os setores, na área do comércio, na área do poder, por exemplo, no poder judiciário, hoje a gente já vê a maioria, mas no legislativo, no executivo, não. Como é que nós vamos discutir política pública em todas as áreas, principalmente na questão da saúde, da educação, da assistência social, esporte, cultura, se nós não temos mulheres para discutir sobre tal? Então, eu faço esse apelo às mulheres que dê essa oportunidade. Eu me sinto apta, Zé Roberto, para poder representar, porque a mulher, é claro, ela tem que ter as condições necessárias. E eu tive, nesse período todo, a aptidão e principalmente aprendendo com a população, e conheço Cascavel e eu sei que as mulheres têm um poder imenso para que nós possamos mudar a política aqui em Cascavel. E as pessoas menos favorecidas? Eu gostaria que a senhora falasse também sobre alguns projetos, até porque trabalhou na Secretaria de Assistência Social e a gente sabe que tem muitas pessoas que dependem do poder público, e alguns até têm afirmado o poder público ele está aí justamente para atender as pessoas menos favorecidas. Como que a senhora pretende trabalhar nessa questão? Olha só,
nós sabemos que dentro da área da assistência social, a gente tem a porta de entrada, que é o CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social. Então, ali a gente vê as pessoas mais vulneráveis. Mas não é só a política de assistência social que tem que entrar para poder promover essa família, de fortalecer o vínculo familiar. É assistência social, é saúde, é educação, é um tripé. E esse tripé nós temos que agregar juntamente com as outras políticas públicas em forma de rede. Porque quando nós queremos fortalecer a pessoa que mais esteja necessitada, aquela pessoa que precisa de um emprego, nós temos que ter todas as políticas públicas engajadas para esse fortalecimento. Então, é como eu já disse, já passei 8 anos na secretaria. E com esse lema do cuidado, com esse lema da proteção e do desenvolvimento de inovação, trazer novas indústrias para gerar emprego a Cascavel, isso será a nossa bandeira no nosso governo e nós temos condições de fazer. A senhora falava sobre geração de empregos e evidentemente que os projetos sociais, essas pessoas querem trabalhar, elas querem dignidade. Como trabalhar essa questão da geração de empregos? A senhora já acabou de dizer sobre oportunidades para que empresas venham para cá e possibilitar que as empresas também, essas que estão aí, continuem existindo, principalmente nesse período de pandemia, pós-pandemia. Exatamente. É muito fácil você administrar com muito dinheiro. E nós sabemos que nós vamos ter que administrar com pouco dinheiro. Então, como que nós vamos fazer isso? Mostrar Cascavel para o mundo. A gente sabe que Cascavel está no ponto estratégico do oeste do Paraná, bem como da nossa América Latina. Então, nós vamos mostrar Cascavel, trazer novas indústrias, fortalecer, claro, as que já tem. Nós temos indústrias aqui em Cascavel e também fortalecer o pequeno e médio empreendedor. Teremos a oportunidade de instituir, construir 4 polos industriais, dando um incentivo fiscal a essas novas indústrias, e nesses polos industriais que ficarão nas BRs mais importantes das ligações de Cascavel, que é a BR-277, a 369 e a 467, para que possamos trazer essas indústrias e também, dentro do polo, ter os pequenos e médios empreendedores. E ainda mais, vamos fazer parceria público-privada para que nós, as mulheres, as trabalhadoras, estejam no polo, estejam no seu bairro e ainda perto dos seus filhos. Nos intervalos, seja no almoço, elas terão a condição de estar trabalhando e também ter o seu filho perto. Isso é dignidade, isso é promoção humana, isso é geração de emprego, isso é qualidade de vida. Estamos conversando com uma candidata a prefeita de Cascavel, Inês de Paula, do PP. Vamos falar um pouquinho sobre as dívidas do município. A gente observou ao longo desses dias, durante a campanha, muita gente comentando, inclusive candidatos, enfim, nos programas sobre a questão hoje do município. Tem o BID, muito compromisso a ser pago, tem o Fomplata, que já passou pela Câmara, está ok, ainda não foi assinado. Caso o novo prefeito tenha interesse, ou a prefeita, no caso da senhora, poderá fazer o encaminhamento, são 32 milhões de dólares, não é? E o dólar está nas alturas agora, mas de repente fazendo um financiamento e pagando mais para frente com um dólar menor, seria até um bom negócio. Como é que a senhora vê a situação hoje do município para poder administrar os recursos nos próximos 4 anos? Olha, Zé Roberto, a gente sabe, como eu disse agora há pouco, administrar com muito dinheiro é fácil, com pouco dinheiro é mais difícil, mas a gente tem que ter habilidade e principalmente ter uma equipe técnica preparada para fazer uma análise. A gente sabe que já existem os financiamentos. Caso eu teria que me aprofundar, principalmente nessa questão do Fomplata e também do BID, que já é uma realidade, nós temos agora aí... Agora está pagando. Já está pagando, não tem como nós fazermos isso. O que nós temos que fazer é economia. Então, administrar o dinheiro público, fazer com que esse dinheiro público volte para a comunidade, esse é o nosso dever. Então, nós vamos sim, com uma equipe técnica preparada, fazer uma análise e o que for melhor para Cascavel, no sentido de economia, mas buscar recursos a fundo perdido, esse é o nosso objetivo, para que nós não possamos cada vez mais acarretar o bolso do nosso cidadão e cidadã cascavelense. E os contratos que estão em andamento, alguns que devem se encerrar. Nós temos o transporte coletivo, contrato do lixo que termina em 2021. Do lixo, por exemplo, a senhora pretende renovar ou vai defender um novo modelo? Não, todos, tanto do transporte, qualquer contrato que tenha a possibilidade de fazermos uma concorrência pública para abranger todo o Brasil, nós vamos fazer, porque a concorrência pública ela é salutar para que nós possamos ter um valor mais em conta.
O transporte coletivo, por exemplo. Nós temos condições de ter um transporte com mais qualidade, com internet, com GPS. É como nós estivermos em casa, saber o horário que o ônibus vai passar. Então, isso é dignidade. É nós trazermos o transporte coletivo dentro das mobilidades, isso está dentro da mobilidade urbana, e trazer a concorrência, trazer o Brasil para concorrer ao transporte coletivo, bem como também o lixo. E aproveitando esse gancho, falando sobre a mobilidade urbana, como que a senhora pretende trabalhar essa questão? A gente sabe que houve avanços importantes, mas existem ainda alguns gargalos. Existem os gargalos. O que acontece? Cascavel, a gente não tem como fugir da situação. Cascavel vai se tornar uma metrópole. Querendo ou não, ela vai se tornar. E ela está crescendo cada vez mais. Então, nós devemos pensar uma mobilidade urbana, principalmente de uma forma sustentável, fazer com que todos os modais, seja o transporte coletivo, seja os próprios os veículos, a questão da ciclovia, fazer essa integração. Então, isso nós vamos fazer. Temos o gargalo, se tornou um gargalo a Tancredo Neves, mesmo ela sendo bela como ela é, como também a Avenida Brasil, que são obras... Cascavel tem um diferencial muito grande, Zé Roberto. Não existe, a nível nacional, avenidas, são poucas cidades que têm avenida como a Avenida Brasil e como a Tancredo Neves. Então, nós temos que preparar essas avenidas que ligam a nossa cidade de uma forma mais que tenha mais desenvolvimento. Nós temos a questão do retorno. Há uma reclamação muito grande. Só que, é claro, já está sendo gasto com o BID. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos, sim, de uma forma de um custo baixo, para que nós tenhamos o retorno, né, do retorno dos retornos, né? No caso, de poder fazer com que as pessoas tenham... Porque a gente tem, assim... que no caso faz o retorno, é uma questão de uma cidade com as avenidas mais apertadas, como a gente vê Curitiba, umas cidades mais antigas. Mas nós não, nós temos uma cidade maravilhosa, a Avenida Brasil, que é linda, a Tancredo Neves também. Então, isso nós vamos fazer esse desenvolvimento e um estudo técnico para que possamos ter o retorno tanto na Avenida Brasil como na Tancredo Neves. Cultura e esporte, candidata Inês, a gente observa que ao longo de toda a história, pelo menos os últimos mandatos, as últimas gestões, muito se fala a respeito do esporte e da cultura, mas as pessoas envolvidas, elas reclamam que essas pastas, ou as duas se tornando uma pasta única, os recursos são muito poucos. E aí, muitas vezes, o prefeito diz o seguinte: não, mas prioridade saúde, educação, existem outras prioridades. A senhora dará uma atenção maior ao esporte e à cultura? Não tem como, é uma bandeira nossa. E eu digo assim que é impossível duas secretarias, duas políticas públicas, ela terem a mesma secretaria, os mesmos gestores. Nós temos que sim separar, porque isso sem custo, a forma como está, acabou gerando um custo até maior. Então, sem esse custo também de trabalhadores e trabalhadoras, os servidores públicos, nós faremos sim essa divisão. Por quê? Justamente para a captação de recurso. Quando estava à frente da Secretaria de Assistência Social, nós montamos um setor de captação de recursos. E isso eu quero fazer também em todas as secretarias. Uma só, captar recurso para que a gente tenha a possibilidade de trazer mais qualidade. Cultura, por exemplo. As pessoas, os jovens, reivindicam a virada cultural. Nós temos a nossa cidade vizinha, Toledo, que já possui. E por que Cascavel a gente não pode ter a virada cultural? Então, isso nós vamos ter. Dentro do esporte, nós vamos incentivar a iniciação às nossas crianças de 0 a 5 anos, para que elas possam já, desde criancinha, ter a possibilidade de ter quadras menores, como o basquete, como também o handebol, enfim, o futsal, todas elas já incentivando. Então, isso, gente, é qualidade de vida. As nossas crianças e adolescentes vão para a escola e no seu contraturno vão ter a possibilidade de ter o esporte, de ter a cultura. Isso nós teremos condições de fazer com muito trabalho. Vamos falar um pouquinho também sobre o meio ambiente. A gente observou nesses últimos anos, nessas últimas gestões, investimentos importantes também com parques. Tem o Ecoparque, tem o Parque Vitória, não é? Mas muitas vezes esses espaços são depredados. Os vândalos acabam agindo de forma muito triste até. A gente observa as manifestações e os próprios relatos com os históricos. Como que a senhora pretende trabalhar o meio ambiente e trabalhar também essa questão de manter em ordem esses espaços públicos? Cascavel é uma cidade linda, uma cidade que tem muito verde
e nós não podemos deixar que isso seja depredado. Então, é um trabalho de conscientização, são programas importantes, juntamente com a segurança municipal, nós deveremos fazer com que as pessoas se sintam seguras para que elas possam estar no lago, em todos os nossos parques. Tive a oportunidade de andar em todos, e sempre eu faço corrida de rua, então é inadmissível nós termos medo de chegar a fazer a nossa caminhada num lago municipal como o nosso. Então a gente vai ter esse incentivo sim, vamos fazer uma campanha, não só dentro das pessoas que precisam, que estejam com a sua família nos parques, mas principalmente a segurança pública para dar essa qualidade a toda a nossa população. E mais ainda, Zé Roberto, dentro de uma cidade limpa, de uma cidade de desenvolvimento sustentável, nós temos que fazer com que os nossos equipamentos públicos tenham captação de água de chuva para poder abastecer os banheiros, para fazer a limpeza geral. Isso a gente vai economizar. Então, isso é importante. Ter um contrato mais abrangente com a Sanepar, para que a gente possa ter essa ligação. O Rio São José está aí para ser ligado, até agora não foi. As pessoas reclamam muito, e isso é uma bandeira nossa também. E a senhora falou sobre lago municipal, e a gente sabe da situação do lago, não só em razão da estiagem, mas a questão do assoreamento. E lá atrás houve um contrato com a Sanepar, e a Sanepar ficou responsável para fazer o desassoreamento. Foi feito, mas não resolveu, quer dizer, alguma coisa não saiu como deveria. O município não pode fazer, o atual prefeito disse que ele não pode tomar a iniciativa, colocar as máquinas lá e resolver o problema. Como que a senhora pretende resolver esse assunto envolvendo o lago municipal, o assoreamento? A forma como ele está hoje, devido à seca, seria o melhor momento. Então, eu como gestora, eu não perderia esse momento de fazer todo o desassoreamento do lago. Agora é o momento. Senão, a única forma seria abaixá-lo totalmente para que pudesse as máquinas entrarem. Porque a forma como foi feita, a gente viu que não resolveu. Então, eu vejo que, é claro, não sou engenheira, nós teremos a nossa equipe técnica preparada para isso, mas eu tenho certeza que, nesse momento, é o único momento para que nós possamos desassorear o lago municipal. Como que a senhora vê a corrupção no governo? Ao longo dos últimos anos, nós podemos ver no Brasil, acompanhar os escândalos. Como que a senhora pretende administrar Cascavel caso seja eleita? Com pulso firme, com a mão forte? Como que deve ser para evitar a corrupção? A única forma é nós termos uma lei de anticorrupção aqui em Cascavel, que inclusive está na Câmara e só está faltando para ser sancionada. E eu, como gestora, farei sim, se eu estiver já à frente, para sancionar a lei, porque corrupção não deve existir no governo. O dinheiro público deve ser devidamente administrado por uma pessoa que, como meu pai diz, não é questão de... A honestidade não é uma virtude, sim uma obrigação. Então, o meu lema é esse, de nós trabalharmos o município com Cascavel com mão dura, sim, mão de ferro, para que a gente possa cada vez mais fortalecer. O dinheiro público está aí, as pessoas querem transparência e o meu governo será transparente. 11h52. Passa rapidinho, a senhora tem rapidinho. 2 minutinhos para as considerações finais, candidata Inês. Eu quero aqui agradecer o momento e falar para a população que no nosso governo eu estou pedindo voto nas ruas, o 11, mas o nosso gabinete não será no 3º piso, e sim no térreo, de atendimento à nossa população. As pessoas vão chegar lá, se não estiver eu, estará o vice atendendo a população, porque isso é importante, as pessoas terem esse atendimento. E vocês terão diretamente ligado junto com a gente lá, no nosso térreo da Prefeitura Municipal, o atendimento da prefeita Inês de Paula e do nosso vice Léo Mion. Então, quero aqui agradecer e, mais uma vez, pedir o voto do 11 e as mulheres e os homens para que nós possamos ter esse equilíbrio social que falta na nossa cidade de Cascavel. Mais um minutinho ainda, Inês, como vai ser, aproveitando essa reta final de campanha? A nossa reta final agora, nós estamos fazendo diversas reuniões, principalmente nas empresas. Gostaria de estar na casa de cada um, mas a gente sabe que a pandemia é diferente. Então, acesse as nossas redes sociais, o nosso site, e estarei junto, sim, na rua, estarei no nosso comércio para que nós possamos fortalecer o 11 e ter uma mulher prefeita aqui no nosso município de Cascavel. Candidata, muito obrigado e boa sorte. Obrigada, eu que agradeço, e a bênção de Deus a todos os ouvintes e os nossos internautas. Abrindo a série de entrevistas, essa segunda série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cascavel, nós conversamos com Inês de Paula, do PP. CBN,
Eleições 2020.